E aí, pessoal, tudo bem? Eu definitivamente não ia fazer nenhum vídeo sobre os episódios diários dessa temporada de What If. Mas esse episódio 4 é Natal e eu tô gravando porque foi perfeito. Ainda bem que esse episódio não saiu da primeira temporada de What If, porque era pra ter saído. Mas não deu pra completar as animações e acabaram deixando pra essa. Porque ia meio que pegar o lugar ali do episódio do Doutor Estranho, né? O episódio 4. E eu não sei o que a Marvel faz, que ela fala, não, nesses episódios 4 eu vou fazer uma obra-prima, porque, pelo amor de Deus, primeiro, esse episódio definitivamente não é sobre a Gamora, esse episódio é sobre o Homem de Ferro, por isso que lá no final de What If, o Homem de Ferro ficou confuso, né, quando o Vigia vai recrutar a equipe dos Vingadores Multiversais, por assim dizer, e ele recruta a Gamora, e não ele, né. É claro que a Gamora tem um papel ali de destaque no episódio, mas ela é secundária. Todos os personagens, para falar a verdade, nesse episódio tem seu brilho. Tem a Valkyria, né, que tá em Sakaar. Tem a Gamora também, mas principalmente o Homem de Ferro, que combinou perfeitamente a química entre todos os personagens ali. Se fosse um Homem de Ferro posterior, depois de Homem de Ferro de Vingadores, eu acho que não, porque desde o Homem de Ferro que sofreu mais, tá mais darkzão assim, né? Mas agora, depois de Vingadores 1, cara, a química do humor entre o Tony, o Grão-Mestre, o Korg, a Valkyria, mano, perfeito, perfeito. Agora vamos lá, né? Vamos narrar o episódio e fazer os comentários sobre. Primeiro que a única coisa que muda entre esse universo e o universo da Marvel, claro, a partir de Vingadores 1, é que quando o Tony, depois que ele leva o míssil para aquele portal que o Tesseract abriu em Vingadores 1, ele, na hora que ele tá caindo, o portal fecha antes. Então ele vai para Sakaar, ele cai em Sakaar, e o povo de Sakaar já estava sabendo dele faz tempo. Por quê? Porque o tempo passa diferente em Sakaar. Você vai lembrar que em Thor foi a mesma coisa. Por exemplo, um dia em Sakaar seria, sei lá, 20 dias na Terra. Um exemplo só, não faço ideia. E, inclusive, isso mais pra frente vai ter o campeão, né, do Grão-Mestre, que em Thor Ragnarok é o Hulk. Daí quando ele vai chamar o campeão, a gente até pensa, né, nossa, o tempo passa diferente em Sakaar. Será que o Hulk já passou o Vingadores Era de Ultron e o Hulk já tá em Sakaar? Mas não, é só um outro monstro normal ali, o Hulk ainda tá na Terra. Não passou tanto tempo assim ainda. Mas resumidamente, o Tony ele cai em Sakaar, o Tony. Daí tem uma dinâmica lá com o Grão-Mestre, eles conversam. O Tony, obviamente, quer ir pra casa, ele viu que os Vingadores venceram, ele viu que a Pepper tava bem. Mas o Grão-Mestre insiste, obriga o Tony a ficar em Sakaar pro aniversário dele. Inclusive, ele repete a melodia, né? Ele cantarola a melodia do aniversário dele lá de Thor Ragnarok. É meu aniversário! É meu aniversário! Meu aniversário! Meu aniversário! Tem. Então o Tony vai ficar pro aniversário do Grão-Mestre, né, obrigatoriamente, e daí ele assiste que tá tendo uma corrida mortal, né, ele acha ainda, foi uma piada, dizendo que era a NASCAR, né, só deixa eu dar uma confirmada aqui se é a NASCAR, a NASCAR de Sakaar, só que não é uma Fórmula 1, é meio que uma corrida mortal, vale tudo. Eu tô assistindo, vendo que o Grão-Mestre é meio pirado da cabeça, vai lá e tenta acabar com isso. Só que o traje dele não tá funcionando muito bem, não sei se mexeram, ou se já é porque era um traje novo, né, em Vingadores 1, não lembro se vocês lembram, mas era um protótipo do Tony. E claro, ele lutou a batalha inteira com o traje, então era óbvio que estaria danificado. Daí ele não consegue e a Gamora chega pra matar ele, ela mata o campeão do Grão-Mestre, que apareceu lá, que eu falei agora há pouco que eu achei que era o Hulk. E vem pra matar o Tony, né? Porque, pra quem não se lembra, o ataque de Nova York em Vingadores 1, dos Chitauri, era um plano do Thanos, que colocou o Loki ali como um capanga, por assim dizer. E o exército Chitauri, claro, era parte do exército do Thanos. Enfim. Daí Gamora ainda era fiel ao Thanos e foi matar o Tony, mas daí os dois foram... Pera lá, deixa eu arrumar a câmera. Os dois foram capturados em Sakaar pelo Grão-Mestre, foram enviados para um quarto que era quase um motel ali, só que o Korg tava no meio, enfim. A capanga lá do Grão-Mestre, né, ainda falou assim, não, ele sentiu uma química entre vocês dois. Enfim, o Tony, né, ele tem um reator Arc lá, ele faz os negócios dele, e eles conseguem fugir da prisão, mas ele prende a Gamora. Só que a Gamora vai sair depois, enfim. Eles vão pra nave para tentar fugir de Sakaar, mas o Tony muda de ideia. Ele fala, não, o lugar tá muito ruim, vamos consertar primeiro e depois eu vou embora.
né? Ele fala ainda que é a regra do acampamento, né? Sempre deixa um lugar melhor do que ele já estava. Daí ele vai lá, ele conversa com a Valkyria para fazer um plano, os três, ele, a Valkyria e o Korg juntos, para derrubar o Grão-Mestre. Então ele vai lá e desafia o Grão-Mestre para uma corrida. A Gamora acusa o Grão-Mestre de estar sendo enganado, de estar sendo literalmente manipulado por uma armadilha do Tony, mas o Grão-Mestre é aquele cara, como eu posso dizer, burrão mesmo, que aceita qualquer coisa que tenha aventura. Daí ele vai lá e aceita a corrida contra o Tony. Se o Tony ganhasse, ele ganhava o planeta. Se o Grão-Mestre ganhasse, ele ganhava a armadura do Tony. E daí a Gamora também vai na corrida de novo, obrigatoriamente. Como que a Gamora tá sendo obrigada tanto assim? É porque ela tá com aquele negócio elétrico no pescoço que eles colocam no Thor em Thor Ragnarok, que meio que controla eles, né? Então eles vão pra corrida e, bom, corrida é ação, ação, ação. Chega no final, o Tony ele tem uma conversa com a Gamora, né, durante a corrida, falando, não, você é melhor que isso, você não precisa ser a sombra do seu pai. Eu fui por muito tempo, né, a relação do Tony com o Howard. Ele tentou fazer essa analogia do Howard com o Thanos, eu achei meio forçado, tá? Mas, resumidamente, no final da corrida, a Gamora ela muda de ideia e ela ajuda o Tony, por assim dizer, porque ela meio que fala, não, eu sou a Gamora, não sou a filha de Thanos. É basicamente isso. Daí o Tony ele vence, o Grão-Mestre ele morre derretido por aquele bastão que derrete as pessoas. O bastão ele vai rodando, 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 ela bem no pezinho dele, morre. A Valkyria ela é celebrada pela população de Sakaar, porque meio que foi ela que fez isso acontecer, indiretamente, né? E ela vira a rainha de Sakaar. Ela quer que o Tony fique em Sakaar, mas o Tony tem que ir embora. Quando o Tony tá indo embora para voltar para Pepper, a Gamora chega para ele e fala assim, não, eu não posso voltar sem você pro Thanos. E daí a gente pensa, não, a Gamora ela só ajudou o Tony ali por um tempinho, acho que agora ela vai se inimizar contra ele de novo, mas não. Ela leva ele para uma armadilha contra o Thanos e eles matam o Thanos. Ela e o Tony conjuntamente, ela, né, diretamente, o Tony indiretamente, com aquele bastão de Sakaar, e derrete o Thanos. O Thanos acha que ele não vai ser morto, pela cena que eu vi ali. Mas lá em What If, na primeira temporada, eles falam, Gamora, assassina de Thanos. Então sim, eles conseguiram matar o Thanos nesse episódio. Mas, enfim, foi uma review curta aqui. Não vou ter muito corte nesse vídeo, só um pouco. Vou pedir perdão pra dicção, porque eu tô melhorando. Eu sempre tive uma dicção bem ruim. Mas o vídeo foi esse, basicamente. Bem caseirão, assim. Só pra falar aqui sobre esse episódio que eu achei perfeito. Quase bate de frente com o do Doutor Estranho Corrompido, né? De What If, primeira temporada. Mas ainda eu acho que o Doutor Estranho tá um pouquinho acima, porque é meio que um monólogo, né? Esse não é um monólogo. E, cara, a história do Doutor Estranho perfeita. Perfeita. E é mais sofrida também, né? A gente tende a gostar mais de uma história que acaba em tragédia, como foi o caso de Guerra Infinita. Todo mundo saiu do cinema chocadaço por causa que metade dos heróis morreram, literalmente, né? Mas enfim, o vídeo foi esse. Assista esse episódio, por favor, porque é maravilhoso. Se eu tivesse que escolher um episódio para assistir de What If, eu ia falar do Doutor Estranho, mas esse com certeza era em segundo. E o What If tá aí, né? Vai ter mais 5 episódios essa temporada ainda. Eu não sei se esse vídeo sai hoje, que é Natal, ou amanhã, segunda-feira, porque eu geralmente levo mais de um dia para editar um vídeo. Mas como vai ser bem caseirão, talvez dê tempo aí, tem as festas, né? Bom, é isso, pessoal. Boas festas aí para todo mundo. Um bom final de ano, um bom ano novo, um bom Natal, se esse vídeo ainda sair dia 25. E a gente se vê terça-feira em Percy Jackson.